Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar e no final da sessão existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. A sessão de hoje tem como tema Que futuro para as aves de párias no Alentejo. As populações de aves de párias têm vindo a diminuir por toda a Europa. No caso de Portugal, também se tem registado um declínio de várias espécies e atualmente é nesta região, na região do Alentejo, que se concentra o efetivo ainda existente no nosso país. Nesta sessão iremos abordar a situação das aves de párias, nomeadamente a tendência populacional, os fatores de ameaça e o que pode ser feito para reverter esta situação desfavorável em que estas espécies se encontram. O nosso orador, Gonçalo Elias, dedica-se à observação e ao estudo de aves desde 1987. Tem uma ampla experiência de campo, aliada a um bom conhecimento do território, tendo já visitado todos os concelhos de Portugal continental e quase todos os das ilhas, bem como mais de 30 países distribuídos por 4 continentes com o intuito de observar aves selvagens. Colaborou em 8 atlas ornitológicos em Portugal, Espanha e Tanzânia. É anilhador credenciado desde 1992, é autor e coautor de 8 livros sobre as aves portuguesas e sobre os melhores locais para as observar. Sócio fundador da SPEA e cuja direção pertenceu entre 1999 e 2002. Foi coordenador do CPR, Comitê Português de Raridades, entre 2002 e 2006. Desde 2007 tem procurado promover a atividade de observação de aves usando canais de divulgação como a internet, tendo lançado em janeiro de 2008 o portal avesdeportugal.info. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, possui um MBA em Gestão de Empresas e é formador acreditado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Muito obrigada, Gonçalo, por ter aceitado o nosso convite. Peço-lhe agora, se quiser, para partilhar a sua apresentação. Muito bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à CCDR Alentejo pelo convite que me foi dirigido para vir aqui hoje falar sobre aves. O tema que eu escolhi são as aves de párias, como já foi referido, e escolhi este tema por ser um grupo de aves que no nosso país se concentra maioritariamente no Alentejo e, portanto, é exatamente o Alentejo que é a região, digamos, que tem maior responsabilidade na conservação destas aves. Ou seja, a conservação destas aves depende um bocado daquilo que for feito no Alentejo. Infelizmente, estas aves têm enfrentado bastantes desafios nas últimas décadas. A sua situação atual não é famosa e por isso achei que esta era uma boa oportunidade para fazer um ponto de situação sobre a situação destas aves no nosso país. Vou então partilhar aqui a apresentação. Já aparece? Sim, sim. Tá, obrigado. Muito bem, então o título que eu escolhi é este que aqui está: Que futuro para as aves de párias no Alentejo? Como eu referi, a situação das aves de párias é preocupante no nosso país e o objetivo desta apresentação é fazer um diagnóstico da situação atual, tendo em conta aquilo que sabemos sobre a evolução das espécies e refletir um pouco sobre o que poderá ser feito para alterar este estado de coisas. Este é o índice para a apresentação, são 5 pontos. No primeiro ponto vou definir um pouco o conceito de estepe, que é um termo que às vezes dá origem a algumas confusões. No ponto 2 vamos passar em revista de forma bastante sucinta as espécies de aves de párias que ocorrem em Portugal. No ponto 3 falarei sobre o que é que já foi feito e qual é a situação de conservação destas aves no nosso país. Depois, no ponto 4, vou detalhar a situação do cisão. Será a espécie que vai ser vista em mais detalhe. Não há tempo para estar a ver as situações todas em detalhe e, portanto, escolhi o cisão para fazer uma análise um bocadinho mais profunda
em termos da evolução da situação e da conservação. E depois no ponto 5, de uma forma mais rápida, passarei em revista a evolução das restantes espécies aqui mencionadas. Então vamos começar precisamente por definir o que é isto da estepe, que é uma palavra que dá origem ao termo estepárias. Bom, a estepe, esta palavra dá muitas vezes origem a confusões. A estepe, em geografia física e botânica, esta palavra tem origem no russo, e o russo, como se sabe, usa o alfabeto cirílico, que é este que aqui está. Portanto, a palavra russa é esta que está aqui no final da primeira linha, e que nós podemos transliterar como steppe. É uma formação vegetal de planície sem árvores, e onde existem essencialmente plantas herbáceas. A palavra tem origem no russo porque, como já vamos ver, é na Rússia que existe a maior extensão de estepe a nível mundial. Embora haja também noutros países, há nos Estados Unidos, há noutros países da Ásia Central, como na Mongólia, e depois um pouco em direção à Europa, aparecendo no oeste da Ucrânia e da Crimeia, também no Turquestão, aparecem na China, e depois há uma pequena porção de estepe no leste da Europa também, principalmente na Hungria e na Áustria. As estepes têm vegetação rasteira, têm um clima frio e seco, porque normalmente são climas continentais, estão muito longe da influência marítima e perto de barreiras montanhosas. Isto é a origem do termo. E eu fui buscar esta definição na Wikipédia, que a definição poderá não ser tecnicamente mais rigorosa, mas acho que já dá aqui uma boa aproximação para entendermos o conceito. Eu também encontrei este mapa da Enciclopédia Britânica, que nos mostra a distribuição geográfica das estepes no Velho Mundo. Não tem aqui os da América, mas, como podemos ver, as estepes estendem-se principalmente pela Ásia, ao longo de uma faixa que está abaixo das florestas da taiga, mas a norte das cadeias montanhosas dos Himalaias. É uma zona que vai, grosso modo, desde a Ucrânia até à Manchúria, na China. Está dividida a meio por uma importante cadeia de montanhas, que são as montanhas Altai, e, portanto, segundo este mapa, temos a estepe ocidental para cá das montanhas Altai, apanhando aqui uma parte da Rússia, do Cazaquistão, vai até à Ucrânia, e depois a parte oriental, que vai até à Mongólia e à China. Como podem ver, depois há aqui também umas manchas de estepe no centro da Anatólia, na Turquia, e cá está a tal porção que eu referi, que é mais ocidental, na Hungria, e que entra marginalmente na Áustria. Depois há assim umas pequenas bolsas noutros sítios, mas essencialmente a estepe é esta, e grosso modo isto andará aqui pelos 50 graus de latitude, entre os 40 e os 50, como podem ver pela escala. Portanto, isto é a estepe no sentido mais estrito do termo. Eu encontrei algumas fotos na net que nos mostram o aspecto da estepe asiática, portanto, desta estepe que existe na Ásia Central, que é a região dos camelos com duas bossas, como está aqui ilustrado. São zonas que se estendem a perder de vista. Este aqui são aquelas tendas características da Mongólia. São zonas que se estendem a perder de vista, muito planas, embora possam ter montanhas ao fundo, e com vegetação rasteira. Isto é então a estepe asiática. E eu falei deste conceito para passar agora ao conceito seguinte, que é a estepe cerealífera, que é uma expressão que aparece nos mais variados documentos como sendo o habitat frequentado pelas aves ditas estepárias. Ora, a estepe cerealífera não é uma estepe, mas este termo já é usado correntemente, e eu encontrei esta definição que partilho aqui. A paisagem que designamos por estepe cerealífera ou pseudoestepe corresponde a um mosaico espaço-temporal de campos de cereal, restolhos, pousios e campos lavrados, em que os pousios muitas vezes são utilizados como pastagens. Eu encontrei neste documento que está aí indicado, é claro que outras definições haverá, mas o objetivo aqui é mostrar que esta estepe, que nós designamos como estepe cerealífera, e pseudoestepe é um termo mais usado pelos puristas da linguagem. Eu também sou um bocadinho purista, devo admitir, e portanto pseudoestepe é um termo para salientar que isto não é uma verdadeira estepe. Embora eu concorde que esta palavra é um bocado feia. Pseudoestepe não é assim uma palavra muito simpática. Mas pronto, estepe cerealífera é uma expressão que aparece por analogia com estas estepes asiáticas. Porquê? Porque são zonas planas e com poucas árvores.
A diferença é que aquelas estepes asiáticas têm vegetação herbácea natural e a estepe cerealífera, em grande parte, é cultivada. Portanto, e muitas vezes também tem árvores pelo meio, mais ou menos espalhadas. Portanto, o termo estepe, do ponto de vista técnico, não é o mais adequado. Mas, à falta de outro, à falta de melhor, e sendo pseudo-estepe também é uma palavra um bocadinho feia, como eu disse, nós podemos usar estepe cerealífera, desde que não nos esqueçamos que isto não é estepe no sentido mais estrito do termo. Mas, para efeito desta apresentação, vamos considerar que as aves estepárias, nomeadamente as que ocorrem em Portugal, são estas que frequentam este tipo de habitat que aqui está designado por estepe cerealífera. Bom, as zonas com estas características de planície situam-se no interior do país, principalmente no Alentejo e marginalmente na beira interior e pontualmente em Trás-os-Montes, embora sejam de pequena extensão. Não são zonas de maneira nenhuma tão vastas como a estepe asiática, a nossa paisagem é muito mais fragmentada, mas é sobretudo no Alentejo que encontramos essa estepe cerealífera e com maior expressão nesta região que está aqui neste quadrado, que localmente é designada por Campo Branco e que corresponde a uma zona que se estende à volta do concelho de Castro Verde, que pertence ao distrito de Beja, apanhando também algumas porções dos terrenos de concelhos vizinhos, como Mértola, Beja, Aljustrel e marginalmente, penso que Ourique e Almodóvar. Há zonas com estas características em outras partes do Alentejo, mas esta é a de maior extensão e também continua a ser a que tem maior relevância para as aves estepárias. Eu mostro aqui num mapa de estradas, para se ver mais em detalhe, esta zona, a tal que é designada, é uma designação local, como Campo Branco, abrange grosso modo esta zona que se estende para norte e para leste de Castro Verde, na direção aos outros concelhos que eu falei. Pontualmente também se estende um pouco para o oeste e para o sul, mas a zona principal é esta. Portanto, todo este quadrado que está aqui, esta é a Estrada Nacional 2, esta é a Estrada Nacional 123, este é o IP2. Esta zona que está aqui nestas duas fatias apanha a maior porção de território com estas características. Embora, como eu disse, há noutras zonas do Alentejo, mas não com uma extensão tão grande. Aqui umas fotos também umas que eu tirei, outras que eu encontrei, de diferentes zonas da estepe cerealífera. Aqui vemos uma zona que já foi ceifada, portanto já tem os rolos. Aqui zonas que não estão cultivadas neste momento, mas aqui, por exemplo, vemos estas manchinhas castanhas, são porções de restolho, portanto, que evidenciam que já foi cultivada no ano anterior. Portanto, há algumas semelhanças à primeira vista, mas só à primeira vista, com a tal estepe asiática, mas o uso do solo é completamente diferente. Além disso, a paisagem é levemente ondulada, não é totalmente plana. Mas pronto, a principal característica é o aspecto relativamente plano e a quase total ausência de árvores, que formam este tipo de habitat. Isto é então a definição da estepe. Agora, no ponto 2, vamos passar rapidamente em revista. Eu digo rapidamente porque o objetivo deste webinário não é estar a ensinar em detalhe as características identificativas. Vamos apenas rever quais são as espécies de aves estepárias que ocorrem em Portugal. A primeira, que eu acho que é a que merece maior destaque, é a ave tarda. A ave tarda, que é uma ave de grande porte, é a ave mais pesada da Europa, sendo que os machos podem chegar a pesar 16 quilos. É uma ave de grande porte, que vive em terrenos completamente desarborizados e que tem esta plumagem, com estes tons acastanhados ou alaranjados, a cabeça cinzenta e é do tamanho, enfim, maior que uma cegonha. Só que é uma ave que é muito, muito furtiva, muito esquiva, não gosta não é tolerante à presença humana e, portanto, normalmente observamos esta ave a grande distância. Aqui à esquerda, um indivíduo pousado, à direita, um indivíduo em voo, tem uma grande risca branca na asa que se vê mais na parte superior. As abetardas ocorrem no Alentejo, a maioria da população concentra-se naquela região que eu referi, em Castro Verde. Há pequenos núcleos que aparecem noutras zonas do território, mas com menos expressão.
Depois temos o parente mais pequeno da aptarda, que é o sisão. O sisão tem metade do tamanho, tem talvez uns 50 centímetros de altura. O macho nupcial, que vemos aqui ilustrado, tem o pescoço preto com linhas brancas, é castanho por cima, em voo, tem um voo muito rápido, faz lembrar o voo de um pato, e tem muito branco na asa, muito mais branco que a aptarda. As fêmeas são totalmente castanhas, eu já vou partilhar uma foto mais à frente. Portanto, o macho nupcial tem este aspecto que aqui está. E em voo vê-se então o branco na asa, e aqui este detalhe que é a quinta primária a contar de fora para dentro é mais curta que as restantes, o que provoca aqui uma espécie de túnel de ar, e quando as aves estão a voar provoca aquele silvo característico que nós ouvimos quando os sisões voam, fazem uma espécie de um... que é o som produzido pelo ar a passar aqui nesta falha, digamos assim. Isto é então o sisão. Depois mais duas espécies características destes habitats são os cortiçóis. Temos duas espécies em Portugal. À esquerda o cortiçol de barriga negra, que é o Pterócolis orientalis. Está aqui em voo, nota-se bem a barriga negra. E à direita o cortiçol de barriga branca, que é o Pterócolis alcata, que, enfim, a foto em voo mais uma vez evidencia o porquê do nome. E o cortiçol de barriga negra é raro em Portugal, o cortiçol de barriga branca é muito raro. E está no limiar da extinção no nosso país. Ambas as espécies supostamente eram muito mais comuns no passado do que são atualmente. Portanto, estão aqui imagens pousadas e em voo. Outras aves que normalmente são associadas a habitats estepários, ainda que algumas não sejam exclusivas destes habitats, são o tartaranhão caçador, o rolheiro, a calhandra real, o penareiro das torres e o alcaravão. Estas espécies, em especial, enfim, todas elas, em maior ou menor medida, são menos específicas dos habitats estepários, embora apreciem particularmente estes habitats, mas penso que em termos de conservação não estão 100% dependentes, e isso também tem algumas implicações, como já vamos ver a seguir. Portanto, o que nós vamos falar a seguir, embora mais detalhadamente depois do caso do sisão, mas depois eu vou passar em revista também a situação de todas estas espécies em Portugal, para ficarmos com uma noção de como é que estão a evoluir. Portanto, isto foi só assim um refrescar de memória sobre de que espécies é que nós estamos a falar quando usamos o termo aves estepárias. Como disse, não me detive muito em pormenores identificativos, porque não é esse o objetivo. O objetivo aqui é falar mais da conservação, da situação atual e das perspectivas futuras. Ora, agora vamos ao ponto 3, e eu no ponto 3, antes de abordar concretamente a situação das espécies, gostava de partilhar aqui alguns aspectos que me parecem relevantes para nós entendermos a situação atual das aves estepárias e da sua conservação. Começo por partilhar este gráfico. Este gráfico, que é o European Wild Bird Index, ou seja, o índice da evolução das populações das aves selvagens europeias. Isto aqui temos 3 linhas que eu já vou detalhar, já vou explicar. E estas linhas são índices populacionais. Estes dados são do EBCC, que é o European Bird Census Council, que é um organismo que há cerca de 40 e tal anos compila dados populacionais de vários programas de seguimento na Europa. Juntamente com a BirdLife International, que é uma organização não governamental mundial, cujo parceiro em Portugal é a SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, o RSPB, que é o Royal Society for the Protection of Birds, e o CSO, que é a Sociedade Ornitológica Checa. Eu não tenho a certeza porque é que o CSO aparece aqui, mas julgo que é porque o coordenador deste programa, que é o Peter Vorisek, é checo, e portanto penso que a CSO tem trabalhado também conjuntamente neste programa. Bom, então o EBCC tem construído, recorre aos programas de censos de aves comuns, que em Portugal, por exemplo, temos o CAC, que é coordenado pela SPEA. O EBCC compila dados populacionais das aves comuns de toda a Europa e depois constrói índices europeus.
E aqui nós vemos neste gráfico linhas de 3 cores e começamos pela linha azul. A linha azul é All Common Birds, portanto, todas as aves comuns, aquelas aves que aparecem regularmente quando nós vamos para o campo. São 168 espécies. O índice começou em 1980 e parte de uma base 100. E como podemos ver, embora tenha havido oscilações, porque há anos melhores e anos piores, este índice de aves comuns, a nível europeu, caiu 19% desde que foi criado. Os dados aqui estão até, salvo erro, 2021. Portanto, isto foi construído em 2022, com os dados de 2021. Portanto, em 41 anos, caiu 19%, que é uma queda moderada, não é uma queda catastrófica, é uma queda moderada. Mas depois foram construídos, a partir destes, 2 subíndices. O verde, que é o das aves florestais, portanto, aquelas aves que vivem em meios arborizados, são 34 espécies, e o índice das aves florestais, como se pode ver, caiu menos. Ao princípio andava a acompanhar o azul, mas entretanto tem vindo a separar-se para cima, e a queda em 40 anos é de 10%. É uma queda ligeira, não deixa de ser uma queda naturalmente, mas é uma queda ligeira, ou seja, as aves florestais parecem estar, em termos populacionais, em melhor saúde do que as aves comuns como um todo. Por outro lado, a linha vermelha refere-se às aves de meios agrícolas, os Common Farmland Birds, que são 39 espécies, portanto é um subconjunto das aves comuns. E aqui é que a situação é mais preocupante. Como podem ver, desde 1980 este índice caiu 60%. Ou seja, caiu de forma acentuada nos primeiros 10 anos, até 1992, 93 já estava ali nos 60%, e depois a queda atenuou-se, mas continuou a cair, nunca recuperou, tirando assim recuperações pontuais num ou noutro ano. E, portanto, o que estes gráficos nos dizem é que a tendência populacional das aves na Europa é negativa, mas ela é especialmente negativa no caso das aves de meios agrícolas. E são estas aves, da qual as aves estepárias fazem parte, são estas aves que, obviamente, precisam da nossa ajuda em termos de conservação. As outras, mais ou menos, não quer dizer que todas as espécies estejam numa situação favorável, mas os outros grupos, mais ou menos, vão se aguentando, com as devidas ressalvas, porque nestes índices pode haver espécies que estejam bastante mal. Mas no conjunto, o conjunto das aves comuns e as florestais estão numa situação mais ou menos, uma queda ligeira, as de meios agrícolas estão numa queda muito acentuada. E esta é uma situação que até agora, apesar da Diretiva Aves, apesar dos programas LIFE, apesar de todo o investimento que já foi feito a nível europeu e dos outros países, até agora ainda não se conseguiu inverter isto. Portanto, reparem, esta linha não tem parado de cair desde 1980. E já agora, convém referir que a Diretiva Aves é de 1979, portanto, desde que a Diretiva Aves existe, as aves de meios agrícolas não têm parado de cair. Agora, para ajudar a contextualizar aquilo que se segue, eu partilho aqui a lista das categorias de ameaça feitas pela IUCN, que são as categorias que são atribuídas pela IUCN, em conjunto, no caso das aves, em conjunto com a BirdLife, para determinar o risco de extinção dos animais selvagens, das espécies. Há 7 categorias, começando da direita para a esquerda. A primeira é Least Concern, que em português se traduz por pouco preocupante ou menor preocupação. São as espécies que no presente não enfrentam um risco de extinção. O NT significa Near Threatened, que é quase ameaçado. São aves que, não estando ainda na categoria de ameaçadas, há ali algumas nuvens do horizonte que sugerem que elas poderão vir a estar no futuro se as condições se degradarem. São espécies que evidenciam algumas fragilidades. E depois temos três categorias que são as categorias das espécies ameaçadas. São aquelas que já se considera que enfrentam um risco de extinção. O VU, que é o vulnerável. Vulnerável significa que a espécie já se encontra ou com populações reduzidas ou a diminuir e que enfrenta um risco elevado de extinção no médio prazo. EN significa endangered ou em perigo, significa um risco muito elevado de extinção. E CR é de criticamente em perigo, ou critically endangered, significa que enfrenta um risco extremamente elevado de extinção. Por fim, temos o EW, que significa extinct in the wild, ou seja, extinto na natureza,
quer dizer que a espécie já não sobrevive em liberdade, mas ainda existem exemplares vivos em centros de recuperação, em parques zoológicos, em cativeiro, e às vezes, graças a programas de reprodução em cativeiro, tem sido possível reintroduzir em liberdade, em alguns casos. O EX, que é o extinto, que é a última categoria, significa que já não resta nenhum exemplar, nem em liberdade, nem em cativeiro, e que a espécie desapareceu para sempre. Estas categorias são definidas pela IUCN a nível mundial e depois pelas várias entidades podem ser definidas também a nível nacional. Portanto, com os livros vermelhos dos vários países. Então, eu volto aqui a partilhar a imagem das 9 espécies estepárias que eu referi há pouco, portanto, a petarda, cisão, alcaravão em cima, cortiçol de barriga preta, cortiçol de barriga branca, tartaranhão, caçador ao meio, calhandra real, peneira das torres e rolieiro em baixo. E agora vamos ver qual é o estatuto de ameaça de cada uma destas espécies em Portugal, de acordo com o último livro vermelho, aliás, a lista vermelha das aves publicada em 2023. Verificamos que... desculpa, faltava ali um. Temos 3 espécies criticamente em perigo, que são as vermelhas, 4 espécies EN, ou seja, em perigo, endangered, uma espécie vulnerável e uma espécie quase ameaçada, que é a calhandra real. Portanto, nenhuma das espécies está em situação pouco preocupante e das 9 espécies há 8 que estão ameaçadas. Ou seja, todas estas aves estepárias estão, de uma maneira ou de outra, numa situação desfavorável ou muito desfavorável em termos de conservação em Portugal. Isto, obviamente, deve constituir um sinal de alerta e deve-nos fazer refletir sobre o que é que pode ser feito para alterar este estado de coisas. Ainda nesta parte da conservação, eu agora vou introduzir um outro conceito, que é o das zonas de proteção especial, e começo por partilhar aqui um mapa. Eu tirei este mapa do site do ICNF. Este é o mapa das áreas protegidas. Áreas protegidas, entenda-se, parques e reservas naturais. E Parque Nacional, que é o Gerês, e parques naturais, reservas naturais e paisagens protegidas local e afins. Ora, são cerca de 48 ou 50, não tenho o número exato, mas quando nós olhamos para este mapa das áreas protegidas, que são as zonas pintadas a verde, nós reparamos que as nossas áreas protegidas estão quase todas ou em montanhas, portanto em serras, como por exemplo Serra do Gerês, Serra de Montezinho, Serra da Estrela, Serras de Aricandeeiros, Serra de São Mamede, Serra da Rábida, ou em zonas úmidas, que é o caso dos estuários do Tejo e do Sado, Lagoa de Santo André, Ria Formosa, Castro Marim, aqui São Jacinto, ao pé de Aveiro, entre outras, ou na Costa Rochosa, como por exemplo aqui Sintra Cascais, o Cabo Especial, ou a Costa Sudoeste. Portanto, quase todas as zonas úmidas, quase todas as nossas áreas protegidas têm uma destas 3 características. As áreas montanhosas correspondem a uma tendência que se instalou a nível mundial no início do século XX de proteger as zonas montanhosas, um bocado aquelas chamadas zonas de postal com paisagens bonitas. A proteção das zonas úmidas começa a sério por volta da década de 70, quando toma a haver a consciencialização da degradação das zonas úmidas e que é celebrada a Convenção de Ramsar em 1971, e a Costa Rochosa também devido às vulnerabilidades que esse habitat encerra. Agora, quando nós olhamos para este mapa, há alguma coisa que nos chama a atenção. Olhem aí o buraco no Alentejo. Há aí uma área enorme sem qualquer área protegida. Nós no Alentejo, efetivamente, temos só a Serra de São Mamede, no norte, e aqui as Portas de Ródão, que está marginalmente no Alentejo. Temos o Vale do Guadiana, que é aqui no Rio Guadiana. De certa maneira é uma zona úmida, embora também tenha um bocadinho de características de habitat de planície. E depois temos a Lagoa de Santo André e da Sancha, e temos aqui o litoral da Costa Sudoeste. Mas aqui no centro há um buraco. Portanto, um grande vazio sem áreas protegidas. O distrito de Évora, que é um distrito importantíssimo em termos de paisagem alentejana e de aves estepárias, não tem nenhuma área protegida. Nenhuma. Só há mais um distrito que não tem nenhuma, que é o distrito de Viseu. Todos os outros distritos têm uma ou mais áreas protegidas. E mesmo em Porto Alegre, há a zona da Serra e há aqui este bocadinho. Em Setúbal há zonas úmidas costeiras e em Beja, como eu disse, há o Vale do Guadiana e há a costa sudoeste, o litoral alentejano. Portanto, um grande vazio. Ora, acontece que
as áreas protegidas, em termos de aves, estas que estão classificadas, por um lado protegem as aves aquáticas, por outro lado protegem as aves rupícolas, que nidificam em escarpas costeiras ou de interior. Mas as aves estepárias não ocorrem nesses habitats. Portanto, as aves estepárias não estão abrangidas por esta Rede Nacional de Áreas Protegidas. Um problema para a conservação destas aves. Entretanto, mais recentemente, após a Conferência do Rio de Janeiro, apareceu a Rede Natura 2000, que foi um bocadinho a resposta da União Europeia aos desafios da Conferência da Diversidade Biológica no Rio de Janeiro. Foi decidido criar a Rede Natura 2000, que, como se sabe, é composta pelas ZPEs, que são as Zonas de Proteção Especial para Aves, que é a implementação da Diretiva Aves, e as Zonas Especiais de Conservação, que correspondem à Diretiva Habitats. E aqui, quando nós olhamos para este mapa, que é o mapa da Rede Natura 2000 em Portugal, já começamos a ver aqui umas manchinhas no Alentejo, onde estava aquele grande buraco. A Rede Natura 2000 é estabelecida em Portugal por um decreto de 1999, mas esse decreto não criou as áreas todas, criou a maioria delas, muitas delas já correspondiam a áreas protegidas existentes, portanto há ali uma dupla classificação, mas no caso daqui do Alentejo, numa primeira fase, só foram criadas 4 ZPEs, que foi estas 4 que estão aqui com ovais verdes. Na parte norte, em cima, Campo Maior, depois esta aqui que é Mourão, Moura, Barrancos, e depois em baixo estas duas, à esquerda Castro Verde e à direita o Vale do Guadiana. Portanto, são 4 áreas, 3 delas com bastante relevância para as estepárias. Esta de Mourão, Moura, Barrancos é uma zona com características um bocadinho mais mistas, também tem zonas florestais, mas também uma zona importante, embora, entretanto, uma parte tenha ficado submersa com a Albufeira de Alqueva. Só que depois destas zonas terem sido criadas, houve queixas junto à União Europeia, penso que por parte das associações ambientalistas, de que Portugal não estava a fazer o suficiente para proteger as aves estepárias. Como vimos, as aves estepárias ocorrem numa zona que não tem áreas protegidas. E então, na sequência desse contencioso, que foi aberto em 2004 ou 2005, a Comissão Europeia abriu um processo e decidiu que Portugal tinha que ir mais longe na proteção das aves estepárias. E então, em 2008, há uma segunda fase de criação de ZPEs no Alentejo, que são estas que aqui estão. Eu não pus ovais individuais, só aqui na de cima, no Alto Alentejo, temos 5, que são Monforte, Veiros, São Vicente, Vila Fernanda e Torre da Bolsa. Depois aqui nesta zona central temos Évora, em cima, que tem 2 bocadinhos, Reguengos e Cuba, e em baixo temos Pissarras, que fica perto de Castro Verde. Portanto, a Rede Natura 2000, no caso do Alentejo, aconteceu em 2 fases e a segunda fase veio complementar as zonas classificadas da primeira fase. Convém notar que, apesar de esta sigla dizer Zona de Proteção Especial, tem cá o P de proteção, mas apesar disso, a Rede Natura 2000 não faz parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Portanto, pode haver aqui alguma confusão com isto. As zonas de proteção especial não são áreas protegidas. São zonas de proteção, mas com um estatuto jurídico diferente. Mas pronto, portanto, essencialmente a situação atual é esta. Temos aqui este conjunto de ZPEs que foram criadas essencialmente devido à sua relevância para as aves estepárias, e isto está espelhado nos decretos-lei que foram sendo publicados e no plano setorial da Rede Natura 2000. Portanto, isto para nos ajudar a entender como é que evoluiu, quais foram os instrumentos legais que foram adotados para proteger as aves estepárias. Agora vamos falar destas espécies em concreto. Eu, como disse no início, vou detalhar mais o caso do cisão. É a espécie que eu escolhi para analisarmos mais em detalhe, em parte porque tem sido uma espécie bastante estudada e há bastantes dados, e em parte porque é uma das espécies em situação mais preocupante. E depois, no ponto 5, passarei rapidamente em revista a situação das outras espécies de forma mais resumida. O cisão, há pouco mostrei-vos imagens de machos em plumagem nupcial. Isto é uma imagem de uma fêmea. Os machos invernais também ficam com este aspecto, portanto perdem aquele preto e branco do pescoço, ficam totalmente castanhos e as aves juntam-se em bando. O cisão é uma ave que tem uma distribuição muito vasta. Como podemos ver, isto é do site do Birds of the World, os tons roxo
são as zonas onde a espécie ocorre durante todo o ano, os tons salmão, onde nidifica, mas está ausente no inverno, portanto são populações migradoras, e o azul claro, as zonas onde ocorre apenas no inverno. Como podemos ver, há uma população com uma vasta área na Ásia Central, que vai aqui desde a Ucrânia, passando pela Rússia, pelo norte do Cáucaso até ao Cazaquistão, e que vai invernar aqui na Turquia, no Irão e noutros países aqui à volta. E depois temos as populações da Europa Ocidental, essencialmente Portugal e Espanha, com alguma expressão ainda em França, na Sardenha e marginalmente no Norte da África. Pensa-se no Norte da África haja muito poucos. Só que, ao longo dos últimos 100 anos, o cisão desapareceu de vários países daqui da região. Desapareceu da Alemanha, da Polónia, da Áustria, da Hungria, da Itália continental, apesar de estar aqui esta manchinha pintada, ele já desapareceu, da Sérvia, da Bulgária e da Grécia, e possivelmente do Azerbaijão. E também desapareceu como nidificante da Argélia e da Tunísia. Portanto, se nós recuarmos 100 anos, se calhar havia aqui uma mancha e estas populações estavam todas ligadas. Agora já não estão separadas, estão isoladas. Aquilo desapareceu da Europa Central e do Leste. Portanto, a tendência de declínio a nível europeu já vem bastante longe. Na Península Ibérica e em França já vamos ver a situação em detalhe. Na Ásia há muito menos dados, apesar de tudo as populações da Ásia ainda devem passar os 100 mil indivíduos. Não há muitos dados, porque isto são zonas de baixa densidade populacional e onde há menos estudos, mas pensa-se que também estejam a diminuir. Então vamos ver como é que está a evoluir a população europeia, que basicamente é Portugal, Espanha, França e Sardenha. Isto são dados do EBCC, portanto do European Bird Census Council, que eu falei há pouco, e eles constroem os gráficos. Há bocado mostrei-vos o Farmland Bird Index, portanto o índice das aves de meios agrícolas. Agora este é o gráfico da população do cisão, e este nem sequer é desde 1980, porque para o cisão só tinham dados desde 1998. Portanto, em 25 anos, as populações de cisão na Europa caíram quase 90%. É uma das diminuições mais acentuadas de que há registro na Europa. E está em queda acentuada, eu enganei-me, porque eu pus há 35 anos, é há 25 anos, isto é desde 1998 até 2023. Portanto, há pelo menos 25 anos que o cisão a nível europeu está a diminuir desta maneira. Vejam bem, a dimensão da queda é impressionante. E é impressionante também a rapidez com que esta linha se aproxima dos 0%. Portanto, isto não, aquilo que se calhar há 20 anos podia parecer uma realidade distante, neste momento estamos mesmo muito próximos da linha de zero. Vamos ver só, antes de passar para a situação portuguesa, vamos ver a situação em Espanha. Em Espanha também se calculam gráficos de tendências para as aves nidificantes. Há um programa de seguimento que é o programa SACRE, que é o seguimento de aves comuns reprodutoras em Espanha, e o gráfico desde 1998 dá-nos uma queda de 70%. E o gráfico termina em 2018, portanto, se continuássemos para a frente, se calhar ainda diminuía mais. Portanto, uma queda de 70% em Espanha, que é o país europeu mais importante para esta espécie. Portanto, 70% em 20 anos. Aqui um mapa do Atlas espanhol, é um mapa comparado, que compara o segundo com o terceiro Atlas. O terceiro Atlas saiu há 3 ou 4 anos, sendo que as bolinhas amarelas é onde a espécie permanece, ou seja, estava no segundo Atlas e mantém-se no terceiro. Azuis são as quadrículas novas e vermelhas são aquelas onde desapareceu. E o que nós podemos ver é que aqui na metade norte da península, portanto, se traçarmos aqui uma linha que passa por Madrid, na parte norte, isto é um mar de bolinhas vermelhas. Portanto, uma diminuição muito expressiva aqui nas províncias de Salamanca, Zamora, Palência, Leão, Burgos, Segóvia, etc. No sul também há bolinhas vermelhas, mas a situação não parece ser tão má. A situação é claramente pior na metade norte da península. Peço desculpa que o texto aqui está repetido. O que eu queria dizer é que portanto, uma diminuição mais expressiva então na metade norte. E já vamos ver como é que isto se conjuga com os dados de Portugal. Situação em Portugal. Situação em Portugal, vou-vos mostrar 3 mapas. Este é o mapa do primeiro Atlas de Nidificantes, que foi publicado em 1989 e cujos trabalhos de campo foram realizados nas datas que aí estão, de 78 a 84. Era em folhas de 20 por 32. Podemos ver cisão presente em praticamente todas as quadrículas do Alentejo, do litoral ao interior, em algumas do Algarve, Ribatejo, até aqui na Extremadura,
aqui perto de Alcobaça, Caldas da Rainha, e depois Alentejo até ao Tejo, Beira Baixa, Beira Alta, Trás-os-Montes e até um registro no Gerês havia. Portanto, isto era a distribuição nos anos 70 e 80. Segundo o Atlas, de 99 a 2005, o que é que nós vemos? Uma situação parecida no Alentejo, uma distribuição bastante contínua, com algumas falhas no litoral, mas talvez provocadas pelo facto deste Atlas ter a malha mais fina. Continua a haver na Extremadura, em alguns sítios do Algarve, Beira Baixa, Beira Alta, zona raiana de Trás-os-Montes, aqui no Planalto Mirandês. Portanto, a distribuição do segundo Atlas, grosso modo, é parecido com a primeira. Desapareceu num ou noutro sítio. A maior diferença que eu noto é o desaparecimento aqui no Ribatejo. O Ribatejo que está aqui, esta zona aqui entre... Isto deve ser aqui Vila Franca de Xira, um bocadinho para cima, Benavente, Salvaterra, outros concelhos ali à volta. Aqui já temos um buraco. É talvez a zona onde se verificou uma regressão maior. Terceiro Atlas, que foi publicado há pouco tempo, a alteração é dramática. Na Beira Baixa praticamente desapareceu, já só há uma bolinha. Na Beira Alta, idem. Em Trás-os-Montes, idem. Na Extremadura também. No Algarve já quase não há. No litoral alentejano há muito menos. E no interior, reparem, desapareceu do norte alentejano, da metade norte do distrito de Porto Alegre, e há agora zonas de descontinuidade aqui entre o Alto Alentejo e o Alentejo Central, e mais zonas de descontinuidade aqui no interior. Portanto, e a distribuição encolheu do litoral em direção ao interior. Portanto, uma descida muito grande no número de quadrículas em que a espécie está presente. Aqui um outro mapa do mesmo Atlas, do terceiro Atlas, que mostra, um Atlas, é comparado, é como aquele de Espanha, em que as bolinhas azuis é onde a espécie continua, verdes é onde apareceu de novo, que não estava no Atlas anterior, e vermelhas as quadrículas em que estava no Atlas anterior e deixou de estar, desapareceu. Como podem ver, a norte do Tejo está praticamente tudo a vermelho, tal como acontece em Espanha. Portanto, a metade norte, a espécie desapareceu. Desapareceu da metade norte do Alto Alentejo também. Cá está as zonas adjacentes ao Ribatejo, mas já está a entrar aqui no distrito de Évora. A parte ocidental dos distritos de Évora e Porto Alegre também a desaparecer. Portanto, há aqui uma mancha vermelha muito extensa. Onde é que a espécie se mantém? Na metade interior do Alentejo. Parte sul do Alto Alentejo, certas áreas do Alentejo Central e do Baixo Alentejo. Mas não há dúvida nenhuma que a área de distribuição encolheu de forma muito expressiva. Aqui mostro-vos outro par de mapas retirados do eBird. O eBird é uma plataforma onde os observadores podem inserir as suas observações de forma avulsa, não tem a ver necessariamente com projetos de monitorização. E eu aqui apliquei uns filtros, que o eBird permite aplicar uns filtros, e escolhi apenas observações feitas entre abril e junho, que é a época de reprodução. Sendo que o mapa da esquerda tem as observações feitas até 2019 e o mapa da direita tem de 2020 a 2024. Isto, de certa maneira, está em linha com aquilo que vimos no Atlas. No mapa da esquerda, o Alentejo é uma amálgama de bolinhas, de balões, só não tem nas zonas mais florestadas, onde a espécie não está presente, e ainda havia aqui registros no litoral, e na Beira Baixa, Beira Alta e Trás-os-Montes. Mapa da direita, além de praticamente ter desaparecido do interior norte e centro, desapareceu do litoral, tirando aqui meio dúzia de registros no litoral alentejano, e mais uma vez o interior alentejano, que era uma grande mancha de registros, agora já tem muitos buracos. Portanto, estes mapas também nos mostram que a espécie está a deixar de ocorrer em certas zonas. Eu fiz aqui uma espécie de um zoom deste par de mapas para os distritos de Évora e Beja, que é a zona de maior densidade de cisão. E então, no mapa da esquerda, os registros até 2019 e no mapa da direita até 2024. Reparem, na metade norte, portanto, temos aqui a zona de Évora, está aqui a cidade, na parte norte do distrito de Évora, até 2019, tinha imensos registros e agora são muito poucos. A espécie quase desapareceu do distrito de Évora. Esta linha pontilhada aqui é o limite do distrito. Portanto, atualmente os cisões em Évora já são bastante escassos. No distrito de Beja, que continua a ser a principal área de ocorrência da espécie, este é o núcleo do Campo Branco, de Castro Verde e Mértola. Mesmo este núcleo encolheu em área. Aqui na zona de Mértola agora muito menos do que havia. E depois o núcleo mais a norte, que é aqui Beja, Cuba e Alvito, também tem menor densidade de registros. Portanto, está a haver cada vez mais buracos na distribuição
quer no norte, quer no centro, quer no sul, verifica-se a mesma coisa em Espanha, e isto ajuda a entender aquele gráfico que eu mostrei em que a população está a diminuir de forma acentuada. Isto é muito preocupante para a diminuição da espécie e até agora, apesar de todo o investimento que já foi feito, ainda não se conseguiu inverter esta situação. Portanto, aqui são mais uma vez só registros de abril a junho. E eu agora queria partilhar aqui uma informação de um documento que eu falei há pouco, que é o Plano Setorial da Rede Natura 2000, que no fundo é o instrumento legal que ajuda a enquadrar a Rede Natura 2000 e que define as zonas de proteção especial e que propõe medidas de gestão. Não é o plano de gestão, porque isso é outra questão, propõe medidas de gestão e propõe objetivos. E também propõe objetivos para as espécies-alvo. E eu fui ver o que é que dizia o Plano Setorial da Rede Natura 2000 para o Cisão. Tem lá uma ficha a falar, está aqui, plano setorial. Cisão explica qual é o estatuto que na altura era vulnerável, em 2005, agora deu um salto de 2 degraus e está criticamente em perigo. E o objetivo de conservação que está no plano setorial, e este plano setorial foi publicado em 2008, dizia manter ou melhorar as áreas de reprodução, alimentação e dormida, conservar a população de cisão a nível nacional e aumentar a população em algumas ZPEs. Portanto, isto são os objetivos que estão publicados no plano setorial. Será que isto foi conseguido? A resposta, infelizmente, é um rotundo não. Isto aqui é o início, portanto, em cima é o título e depois em baixo é um quadro de um artigo publicado há 2 anos, de que eu sou coautor, mas que foi coordenado por João Paulo Silva, que é um investigador do CIBio que já trabalha há muitos anos com esta espécie. Eu sou coautor porque eu colaborei neste censo. Este artigo tem a ver com o censo de cisão. E que censo é este? Já foram feitos 3 censos da população de cisão em Portugal. O primeiro em 2006, aliás, de 2003 a 2006, o segundo a 2016 e o terceiro em 2022. E então este artigo, que foi publicado aqui no Scientific Reports, faz a comparação, a análise da evolução da população de cisões. E temos aqui um quadro que eu vou ajudar a decifrar. Em primeiro lugar tem aqui SPAs. SPAs significa Special Protection Areas, é a sigla em inglês para as ZPEs. Non-SPAs é as que não são ZPEs. Portanto, aqui nesta análise distinguiu-se o número de cisões dentro e fora das ZPEs. E fora das ZPEs ainda há as IBAs, que são as Important Bird Areas, que são áreas propostas pela BirdLife e pelos seus parceiros. São zonas que estão identificadas como sendo importantes, mas que não têm proteção legal. E depois acho que não são IBAs. Portanto, e então o primeiro censo dava-nos um total de 17.400 cisões. Está aqui. Desagregado depois pelos que estão dentro e fora das ZPEs. Em 2016 já tinha caído para 8.900. E em 2022 tinha caído para 3.900. Portanto, está aqui as categorias. Está aqui a explicação Special Protection Areas, que são as nossas ZPEs. E agora, reparem, à direita, na última coluna, compara-se a evolução populacional entre o primeiro censo, de 2003-2006, e o terceiro, que é em 2022. Tem a variação em número absoluto e a variação em percentagem. E então, reparem, dentro das SPAs, que é as ZPEs, em 16 anos, a população caiu 53%. Eu recordo que um dos objetivos do plano setorial era aumentar a população de cisões dentro das ZPEs. Ela não só não aumentou, como caiu 53% dentro das ZPEs. Fora das ZPEs, que é non-SPAs, fora das ZPEs praticamente desapareceu. Caiu 92%. Portanto, fora das ZPEs praticamente deixou de haver cisões. E dentro destas, nas IBAs caiu 64%, fora das IBAs caiu 94%. Portanto, pesando tudo, a população de cisões caiu 77% em 16 anos. Isto é absolutamente dramático. É claro que eu já no passado tinha falado com alguém a propósito desta análise, que me tinha dito: mas isto não é assim tão mal, quer dizer que as ZPEs estão a cumprir a sua função, que é cair menos do que nas outras áreas. Eu não concordo com esta análise, porque o objetivo das ZPEs não era que caíssem menos do que nas outras áreas, era que a população aumentasse, ou pelo menos se mantivesse. E isso, como vemos aqui, não está a acontecer. Caiu 53%, já depois das ZPEs estarem criadas. Está aqui os totais, então, os totais nacionais dos 3 censos. 17.000, 8.900,
3.900. Se voltarmos a fazer um censo daqui a 5 anos, se calhar, e não quero estar a ser pessimista, mas eu tenho visto cada vez menos decisões, se calhar isto cai para 2.000 ou menos. Os fatores de ameaça destas espécies estão identificados. À cabeça a intensificação da agricultura, que é o que tem estado a contribuir para o declínio das aves de meios agrícolas, mas a intensificação da agricultura e a florestação, porque ao florestar deixamos de ter aquele habitat de pseudoestepe que é favorável a estas áreas. A expansão de cultivos lenhosos, também chamados culturas permanentes, que são, por exemplo, amendoais e olivais intensivos, é um habitat que esta espécie não frequenta. A construção de estradas, que vai fragmentar o habitat. As albufeiras, que vão afogar os terrenos. Outro tipo de infraestruturas, portanto, barragens, parques de produção de energia, outras vias de comunicação, ferrovias, aeroportos, enfim, tudo. Tudo isto vai contribuir para fragmentar o habitat. Abandono agrícola e do pastoreio extensivo. Se as terras forem abandonadas, as ervas também começam a crescer muito, deixam de ser favoráveis. Utilização de agroquímicos e de pesticidas e inseticidas que destroem os invertebrados, que são um dos alimentos mais importantes para esta espécie. Naturalmente, a perturbação humana e a colisão com linhas aéreas, linhas de transporte de energia. Isto não sou eu que estou a inventar, isto está tudo publicado no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, publicado em 2005, que é como quem diz, há 20 anos já se sabia quais eram os fatores de ameaça do cisão, eles estão todos aqui elencados e, no entanto, apesar disso, já estar isto publicado, depois disto estar publicado, a população caiu 77%. Isto é algo que nos devia fazer refletir o que é que está a falhar. Reparem que os primeiros 7 itens têm a ver com gestão de habitat, essencialmente. Tudo isto tem a ver com alterações do uso do solo. Depois há aqui outros que são outros fatores. Um dos problemas que também contribui para o decréscimo da população de cisões é a mortalidade dos adultos. Os adultos, além de poderem morrer em colisão com linhas elétricas, são ainda alvo de abate ilegal, que é um problema que continua a afetar várias aves selvagens, e também de colisão com veículos, porque eles às vezes vão passear para as estradas e depois são atropelados. E também podem ser predados, seja por mamíferos, como raposas, etc., e por aves de rapina. E esta informação foi tirada também daqui de um artigo de uma investigadora que foi a Joana Marcelino, que fez um programa de seguimento dos cisões na Península Ibérica e que detectou estas causas de morte nos adultos. Aqui um exemplo de uma foto que eu encontrei. Esta é de França, não diz respeito a um adulto, diz respeito a um juvenil, mas que mostra os efeitos das colisões rodoviárias. Eu próprio já vi cisões a passear em estradas e, portanto, se um condutor não se aperceber da presença do cisão, ele acaba por morrer atropelado. Portanto, além da alteração do habitat que prejudica o sucesso reprodutor, temos ainda a elevada mortalidade a diminuir a população adulta. Ao longo dos anos, em particular dos últimos 20 anos, já foram feitos vários projetos de conservação para os cisões. Um deles foi o Life Estepárias, feito pela Liga para a Proteção da Natureza, que tinha como objetivo promover a conservação da ave tarda do cisão do Peneireiro das Torres nas estepes cerealíferas do Baixo Alentejo, aqui na região de Castro Verde, essencialmente. Se não estou em erro, este projeto começou em 2006 ou 2007. Peço desculpa, não tenho presente os anos exatos. Depois houve outro projeto que foi o Life Cisão, este realizado pela CEPEA, que também tinha a ver com a conservação do cisão do Alentejo. Este projeto desenvolveu-se em várias regiões, sei que uma delas era a região de Moura, penso que havia outras. Portanto, este projeto também já foi há uns 15 anos. Apesar de ter havido 2 projetos LIFE, que, como se sabe, recorrem a fundos europeus para conservar os cisões, a população continuou a diminuir. Porquê? Notícias dos últimos anos têm chamado a atenção para esta espécie. Uma delas, publicada no Wilder, salienta aquilo que eu já referi. A Rede Natura 2000 não está a conseguir proteger o cisão. E 2 notícias mais recentes, de 2023, que foi quando saiu aquele artigo que eu falei há pouco. Um deles aqui do Jornal Público diz: está preparado para se despedir do cisão, sem medidas de extinção em Portugal é inevitável. E outro que é uma reação do Ministério da Agricultura a estas notícias, a dizer: a Agricultura diz que não é da sua competência salvar o cisão em Portugal. Eu, com esta última notícia, fiquei um bocado perplexo, porque eu não vejo a conservação como sendo uma guerra entre ministérios. Isto é, acima de tudo, uma responsabilidade do país e do governo que estiver à frente do país. Portanto, os ministérios
na minha perspectiva, têm que trabalhar em conjunto para conseguir conciliar todos os objetivos, nomeadamente os objetivos de conservação, que são também compromissos de Portugal e dos outros Estados-membros perante a União Europeia. Portanto, este artigo deixou-me aqui um bocadinho com algumas reservas sobre até que ponto é que há ou não consenso em torno destas questões. Mas isso agora já são outros aspectos, não quis deixar de partilhar aqui só para se ver as reações que esta situação gerou. Entretanto, apareceu há 1 ou 2 anos um novo projeto, o Life Agrostepas, que é para proteger então estas estepas. Este é um projeto a nível ibérico, é mais um projeto dirigido às aves estepárias. Obviamente que é bom haver estes projetos. Claro que eu, quando vi este projeto anunciado, comecei a pensar o que é que este projeto vai ter de diferente para conseguir aquilo que os 2 projetos LIFE anteriores não conseguiram. Eu não tenho respostas, porque não estou envolvido no projeto, nem estive nos anteriores, mas se já houve 2 projetos LIFE e o Cisão diminuiu assim, é importante percebermos o que é que falhou. Eu ouvi alguns comentários de que, enfim, os projetos não são suficientes, porque depois o Estado também tem que fazer a sua parte com as medidas agroambientais. É claro que estes projetos LIFE têm o mérito de promover medidas de conservação, têm todos o mesmo problema, que é, duram 4 ou 5 anos e quando chega ao final do projeto, faz-se um relatório final, acabou-se o financiamento e o projeto termina e não tem continuidade. Portanto, penso que estes projetos LIFE, apesar de muito interessantes, têm que ser, se calhar, repensados numa lógica de mais continuidade que permita prolongar no tempo estas medidas que são implementadas. Pelo menos os projetos que foram feitos até aqui, se calhar falta-lhes essa parte. É apenas a minha opinião. De qualquer forma, para dar aqui uma nota positiva em relação à situação do Cisão, porque o quadro que eu pintei, de facto, não é muito favorável, mas gostava de partilhar convosco a situação em França. Em França já existe um plano de ação, já vão no 3º plano de ação. Os franceses, e aliás, França, como se sabe, é o país da CAP, é o país da agricultura intensiva, é o país, como se costuma dizer às vezes, enfim, informalmente, que é o país que manda na agricultura da Europa. A França também pegou a sério, olhou a sério para a situação do Cisão, que, como vimos, tem uma população migradora, e já fez 3 planos de ação, já investiu milhões, literalmente, está escrito no plano, que isto é um documento que está online. Isto significa 3º Plano Nacional de Ação em favor do Cisão. O Tarte de Canepierre é o nome do Cisão, esse é um nome complicado em francês. E já vão no 3º plano com resultados que eu diria surpreendentes. Eu partilho aqui 3 mapas que estão neste documento. O primeiro mapa é a distribuição do Cisão em 1975, como se pode ver, apanhava uma grande parte de França. O segundo mapa, que é de 89, já tinha diminuído, e no 3º mapa, que tem uma grelha mais fina, a distribuição tinha encolhido e a população está agora muito fragmentada. Há esta população que eles chamam a população atlântica, que está aqui do lado ocidental, numa região que se chama Charente, que é perto de Poitiers. Temos a população do Mediterrâneo, que está no sul, na zona de Lacroix, da Côte d'Azur e da Provence, que é a parte, isto é a costa do Mediterrâneo. E depois há uma população isolada aqui no Nordeste, que eles chamam a população continental, mas que é reliquial. Ora, o que é que eles fizeram? Eles começaram a fazer medidas agroambientais e, surpreendentemente, a população começou a recuperar. Este gráfico tem a população total, que é a linha vermelha, depois tem as barras azuis, que é a população atlântica, que foi aquela que diminuiu mais, e a população a cor de laranja, que é a população do arco mediterrâneo, que é aquela que cá em baixo. A população ocidental era muito importante, caiu imenso, e eles neste momento estão a tentar estabilizá-la. E eu encontrei um gráfico muito interessante num artigo que foi feito por um senhor de apelido Bretagnol, está aqui, isto já tem uns anos, mas o que é que acontece? Este diz respeito a uma zona de estudo, a uma pequena porção de território naquela zona da Charente, na parte atlântica, em que a população estava a diminuir. Isto não é a população total, é só uma área de estudo. Portanto, está aqui à esquerda, número de mâles sans terre, portanto, número de machos em canto, em defesa de território. Estava aqui nos 50 e tal e caiu em 2003 para um mínimo de 7. Estava praticamente a desaparecer. E, portanto, 95% da população migradora nacional e regional em menos de 10 anos foi a perda. E aqui eles começaram a fazer contratos com os agricultores. Aqui, contratos de salvaguarda, está aqui. E o que é que eles fizeram? Eles começaram a pagar aos agricultores para manter certas parcelas por cultivar. Mas estamos a falar de parcelas grandes. No total, acho que foram 2.000 hectares ou alguma coisa assim.
e pagaram e despenderam-se milhões para financiar isto. E a população começou a recuperar deste mínimo de 7, em poucos anos subiu para perto de 38 ou 40. Isto era só uma área de estudo, não era num território muito vasto, mas mostra que a aplicação de certas medidas permite, isto é aqui este MIAT, que é medidas agroenvironnement, portanto, medidas agroambientais, o T já não me recordo o que é. Mas este estudo permitiu mostrar que eles pagavam aos agricultores ou para deixar certas parcelas por cultivar, ou então para ceifar as parcelas mais tarde, porque um dos problemas que se verifica, que acaba por destruir os ninhos, é a ceifa prematura nos terrenos onde se faz atualmente cultivo de fenos. Portanto, este exemplo de França mostra que, se forem aplicadas as medidas adequadas, é possível inverter esta tendência de queda. Penso que é isso, eventualmente, que nos faltará fazer em Portugal, é aplicar programas que sejam adequados. Este gráfico já tem uns anos, só vai até 2011, de qualquer forma já mostra aqui a aplicação das várias medidas. E o outro relatório que eu mostrei também mostra que a população nacional neste momento está estabilizada e até tem alguma recuperação. Para terminar, vou só muito rapidamente passar em revista a situação das outras espécies, que eu já não vou apresentar em detalhe, porque senão isto ficava muito longo. Eu volto a mostrar aqui o gráfico que partilhei há pouco, do Cisão, portanto, com o mapa comparado do segundo e do terceiro Atlas, e agora vou mostrar os mesmos mapas para as outras aves estepárias. Recordo só que azul são as quadrículas onde a espécie estava no segundo Atlas e se manteve para o terceiro, verde é onde apareceu de novo e vermelho é onde desapareceu. Portanto, o Cisão desapareceu do Nordeste, desapareceu da Beira, desapareceu de parte do Alentejo e do Ribatejo, como já vimos. Agora, a Aptarda, que tem o estatuto em perigo, está aqui. Podemos ver que atualmente tem aqui um núcleo razoavelmente grande aqui no distrito de Beja, no Baixo Alentejo. Desapareceu de onde aparecia aqui mais ao oeste e das beiras, não havia muitas, mas ainda havia, desapareceu. No Alto Alentejo também encolheu, no Baixo Alentejo parece estar estável, aqui no distrito de Évora também desapareceu. Portanto, embora haja umas bolinhas verdes, portanto, a parte sul, à tarde, parece estar razoavelmente estável, no resto do território a distribuição está a encolher. O rolieiro é uma ave colorida da ordem dos coraciformes, vagamente aparentada ao abelharuco, e está criticamente em perigo. Eu lembro-me quando comecei a ver aves, eu lembro-me no início dos anos 90 de chegar a ver em Trás-os-Montes, a ver um indivíduo em parada nupcial em Miranda do Douro, que é aqui em cima. Também cheguei a ver em Figueira de Castelo Rodrigo, tudo zonas onde a espécie já desapareceu. No segundo Atlas ainda havia aqui um núcleo importante na Beira Baixa, desapareceu completamente. Alto Alentejo e Alentejo Central desapareceu tudo, com exceção de uma quadrícula aqui na zona de Alvas, onde sobrevivem 1 ou 2 casais. O rolieiro hoje em dia está confinado à parte do Campo Branco e vai sobrevivendo graças a um projeto de colocação de caixas de ninho e outras medidas, projeto esse tem sido gerido essencialmente pela Liga para a Proteção da Natureza. De resto, o rolieiro diminuiu de forma dramática e, enfim, neste momento a situação depende de como este núcleo se mantiver, porque no resto do país, no curto prazo, não me parece que haja condições para a espécie regressar. Pereira das Torres, que é o Falconomani, é uma espécie que nas últimas 2 décadas teve alguma recuperação depois de ter diminuído muito no século XX por causa dos pesticidas. Tem uma população com algumas centenas de casais aqui na zona de Castro Verde e Mértola, tem-se expandido um pouco para outras zonas do Alentejo, em parte graças à colocação de caixas ninho, de vários projetos. Ainda assim, a distribuição é hoje muito menor do que aquela que já terá sido na primeira metade do século XX. Por exemplo, o Rei Júnior, que era um autor do início do século XX, escrevia que os peneiros das Torres em Évora eram tão abundantes como as andorinhas, situação que hoje, naturalmente, já não se verifica. Ainda assim, é das espécies que está em situação menos preocupante. Tortaranhão caçador é uma ave de rapina, que teve um censo feito há 2 anos. É uma ave que não é exclusiva da estepe cerealífera, porque também nidifica em zonas de serra, como se pode ver aqui. Eles são bastante frequentes no interior norte e centro, ocorrem em matos de montanha, na maioria das nossas serras. E a população da metade norte até está razoavelmente estável. Tem aqui umas manchas vermelhas na Beira Baixa, mas depois em Trás-os-Montes tem muitos azuis e bastantes verdes, com alguns vermelhos.
Já no Alentejo a situação é mais preocupante. Quase não há bolinhas verdes, há bastantes azuis, mas há acima de tudo um mar de bolinhas vermelhas. Portanto, houve uma diminuição do segundo para o terceiro Atlas, muito acentuada do tartaranhão caçador no sul do país, e esta espécie que se calhar há 30 anos era um ícone das planícies alentejanas, hoje é mais frequente nas montanhas do norte do que nas planícies do sul. Portanto, a nível nacional, eu acho que estas populações do norte ainda se vão aguentando, mas no Alentejo a situação é muito preocupante e penso que restam poucas dezenas de casais. Os cortiçóis, cortiçol de barriga preta é mais uma espécie que já teve uma distribuição mais alargada no passado, desapareceu praticamente da Beira Baixa, onde já quase não há. No Alto Alentejo é a mesma coisa. Vai havendo ainda 2 núcleos, um entre Castro Verde e Mértola, que se vai aguentando, e outro aqui na margem esquerda do Guadiana, aqui na zona que é entre Mourão e Moura. Portanto, parece estar numa situação de alguma estabilidade, embora com uma área de distribuição reduzida, e penso que é isso que justifica o estatuto. O cortiçol de barriga branca é muito raro em Portugal e eles só nidificam numa quadrícula da Beira Baixa e não nestas todas que aqui está. O que é feito normalmente em espécies muito raras é descentrar as quadrículas e pôr assim uma mancha mais alargada para não revelar publicamente a localização real. Portanto, eu penso que eles só ocorrem numa, máximo 2 quadrículas, como disse, aqui nesta região que está assinalada. A espécie terá sido mais comum num passado distante, atualmente está mesmo no limiar da extinção e isso justifica aqui o estatuto CR. No Alentejo já nem sequer há notícia do seu aparecimento recente. O alcaravão é uma limícola terrestre de hábitos crepusculares e noturnos. A distribuição comparada do segundo para o terceiro Atlas é esta que aqui está. Tem um misto de quadrículas vermelhas e verdes, parece ter diminuído bastante na parte nordeste, aqui nos distritos da Guarda e de Bragança. No sul a situação não é tão má. Esta espécie não é exclusiva da estepe, também aparece em sistemas dunares, daí a sua presença no litoral do Algarve e aqui no litoral norte, e também aparece às vezes em montados pouco densos. Portanto, aparece aqui no estuário do Tejo, aparece no Ribatejo, é menos exclusiva, é menos dependente dos meios agrícolas do que outras espécies e talvez isso ajude a explicar porque é que o mapa não está tão mau em termos de quadrículas vermelhas como as espécies anteriores. Esta espécie tem atualmente o estatuto de vulnerável. Finalmente, a calhandra real. A calhandra real, esta espécie frequenta também os mesmos meios agrícolas das outras aves, embora, dada a sua pequena dimensão, ela também coloniza mais facilmente parcelas de território mais pequenas. Tem sofrido um bocado, sobretudo aqui na Beira Baixa, em algumas zonas do Alentejo, mas há também bastantes quadrículas verdes, portanto, quando nós pesamos aqui os verdes e os vermelhos, eu diria que a calhandra real está numa situação de alguma estabilidade. Tem que ser vigiada, e portanto a categoria NT, que é quase ameaçada, aplica-se, a espécie não está em vias de desaparecer, mas é uma espécie que deve ser vigiada para evitar que a situação se degrade. Com isto, eu termino aqui o diagnóstico da situação das nossas aves estepárias. Agradeço mais uma vez o convite que me foi dirigido, agradeço a vossa atenção e fico à disposição para quaisquer questões. Muito obrigada, Gonçalo. Lembrar aqui aos nossos participantes que poderão colocar as suas questões na conversa de forma escrita ou então levantando a mão e poderão ligar a câmara e o micro. Paula Carmo. Oi. Só um bocadinho. A minha câmara, só um bocadinho aqui, a câmara do computador não está a funcionar. Estávamos a ouvi-la, a vê-la é que... Mas estamos a ouvi-la, Paula. Ok, pronto. Acho que consegui agora, consegui ligar. Ok, eu acompanho... Boa tarde, o meu nome é Paula, sou de Ourique e tenho acompanhado todo o processo de sensibilização
que o Gonçalo costuma fazer aqui no nosso país, seja através das redes sociais, etc. Eu agora ouvi com atenção tudo o que o Gonçalo nos informou, e fui escrevendo aqui algumas coisas. Considero que esses contratos de salvaguarda que o Gonçalo falou, que começaram a ser feitos em França. A minha voz hoje, eu tenho um problema nas cordas vocais e hoje estou em dia não, como se costuma dizer. Eu estava a ver se ligava aqui outra coisa. Estava aqui a ligar, que é para a minha cara se ver, pelo menos um bocadinho. Mas está complicado de se ver. Ok. Esse contrato de salvaguarda, que foi o pagamento aos agricultores para eles terem uma zona em que eles não cultivassem, eu considerei muito importante para a defesa do cisão. Mas como o Gonçalo disse, era só uma área de estudo, né? Não foi para o país todo, não abrangeu o país todo. E a avaliação foi feita só nessa área de estudo. O problema aqui em Portugal, e eu já vou voltar novamente aqui à questão dos agricultores, o problema aqui é que muitas das iniciativas são feitas a partir com pessoas que têm algum carisma e que, devido à sua vida e à sua formação, conseguiram ter uma sensibilidade para a proteção do nosso planeta, né? Mas se nós dependermos só desses carismas e dessas pessoas que tentam depois levar outras atrás, é muito complicado, porque não existe um plano nacional, como o Gonçalo disse, existem esses objetivos, em vários, como ele disse aí, diretrizes, no plano sectorial da rede Natura, existem lá esses objetivos, não é? Mas depois parece que há um vazio a seguir, ou seja, fica-se à espera que as tais pessoas carismáticas peguem a qualquer coisa, peguem num grupo de trabalho, vão à procura de um financiamento e andem para a frente. Ou seja, é pouco, é pouco. É pouco porque essas pessoas precisam de mais ajuda. As pessoas carismáticas vão fazer falta sempre. As pessoas carismáticas vão fazer falta sempre. Essas pessoas com muito conhecimento, com alta sensibilidade, vão fazer sempre falta. Mas nós precisamos de uma rede maior de pessoas para apoiar. E então, se não houver um plano nacional, e eu como professora vejo isso nas escolas, um plano nacional em que há uma preocupação em que nós sejamos melhores pessoas em termos individuais, em termos coletivos, em que se desenvolva a empatia. E eu não vejo isso. Eu vejo a escola preocupada com conteúdos, eu vejo a escola só preocupada com testes e não vejo a escola preocupada, mas a falar a sério. E novamente na escola existe novamente os exemplos das pessoas carismáticas que conseguem chegar mais ou menos aos alunos, só que os alunos dependem das famílias. Dependem das famílias. E se isto não for um plano a longo prazo, que depois engloba os pais, os filhos, os avós, pronto, vai englobando as gerações seguintes em termos de continuidade, para que haja essa empatia. Se nós não tivermos pessoas empáticas com o nosso planeta e com as outras pessoas também, ou seja, nós sermos empáticos com todos, com todas as formas de vida, vai ser muito difícil nós levarmos esses objetivos para a frente. Eu acho que o trabalho vai ter que ser com a pessoa, o desenvolvimento das pessoas. E a partir daí, porque senão o esforço é enorme, acaba o financiamento, as coisas acabam por morrer e é muito difícil levar os objetivos para a frente. Pronto, eu acho que não quero tirar a palavra a mais ninguém. Fiquei também extremamente preocupada com essa frase que
essa resposta que o Gonçalo leu, de que a agricultura diz que não é da sua competência salvar o cisão em Portugal, eu acho que é de uma grande insensibilidade, de uma falta de empatia e falta de conhecimento. Eu acho que quem respondeu a isso é uma pessoa que foi muito mal escolhida para o sítio que está onde está a trabalhar, não é? Portanto, até para isso tem que ser uma preocupação muito grande saber que pessoas é que vão para os sítios, não é? Para poderem defender o nosso planeta, o nosso país e as nossas pessoas, a nossa população. Pronto, era só isto. Eu acho que, em geral, consegui dizer mais ou menos o que é que me vai no coração. Pronto, um beijinho. Acho que não foi assim uma grande pergunta, mas tem a ver com o Plano Nacional para nos tornarmos melhores pessoas. Pronto, é isso. Obrigada. Obrigada, Paula. Gonçalo, se quiser fazer algum comentário. Gostava só de referir o seguinte, enfim, a Paula falou de alguns aspectos mais gerais, mas houve ali uma expressão que me fez lembrar algo que eu acho que era útil referir, que tem a ver com a existência ou não de planos de ação. Eu há coisa de uns 2 anos fui convidado a participar num seminário que decorreu em Esposende, portanto no Norte, que tinha a ver com a conservação dos picanços. Conservação e estudo dos picanços, que são passeriformes do género lânios. E aquilo tinha vários oradores convidados, alguns estavam a participar remotamente, e a certa altura havia um orador do Canadá que fez uma apresentação. Eles no Canadá têm lá uma espécie de picanço, que é o Lânios ludovicianus, que é vagamente parecido com o nosso picanço real. E no Canadá aconteceu uma coisa interessante que me deixou, desde que eu ouvi isto, deixou-me a pensar até hoje. Em 2004, salvo erro, lá na revisão lá da lista vermelha do Canadá, eles puseram o picanço, esse Lânios ludovicianus, como espécie ameaçada. Ou seja, puseram-no lá na lista vermelha, não sei se como vulnerável ou qualquer coisa. E a partir do momento em que ele ficou como espécie ameaçada, o governo imediatamente decidiu fazer um plano de ação para a conservação da espécie. E eu ouvi aquilo e pus-me a pensar que isso faz todo o sentido. Nós cá também temos livros vermelhos, e não é só cá, noutros países também. Mas fiquei a pensar, de facto, quando uma espécie é colocada numa categoria de espécie ameaçada, vulnerável ou em perigo, isso devia dar origem a um plano de ação, porque caso contrário, estas categorias acabam por servir de muito pouco. Nós fazemos livros vermelhos uns atrás dos outros, já saíram 3, depois no futuro se calhar onde sair mais, mas se nós não fizermos nada com estas categorias, eu partilhei há pouco o exemplo do Cisão, em que em 2005, que era o segundo livro vermelho, já estavam identificados os fatores de ameaça. Mas se não for feito nada com essa informação, estas publicações técnicas acabam por não passar disso mesmo e não são usadas como ferramentas de conservação. Eu acho que falta dar esse passo. Gostei desse exemplo do Canadá, em que o facto de uma espécie para uma categoria de ameaça dava origem a um plano de ação e, olha, manifesta aqui o meu desejo, ainda que possa ser um bocadinho utópico, o meu desejo de que um dia possamos dar esse passo em que quando uma espécie é colocada como ameaçada, que isso possa também desencadear mais rapidamente planos de ação. Temos aqui uma pergunta aqui na conversa. Marta Prado pergunta: trabalho na SPF, uma empresa agrícola e pecuária. Gostaria de saber se há aves estepárias nesta zona de Odmira. Como poderia saber dessa informação? Ora bem, de acordo com os dados do Atlas que eu aqui partilhei, tem havido uma diminuição no litoral alentejano. Havia cisões e alcaravões. Eu já não vou para essa região há algum tempo, mas as informações que eu tenho de observadores que moram na região é que o número dessas aves tem vindo a diminuir. Em parte pelas razões que já estão identificadas, que são as alterações do uso do solo. Agora, portanto, eu estou a falar da informação que vem no Atlas. O Atlas tem uma grelha de quadrículas de 10 por 10 km. Eu vou deixar aqui, de qualquer forma, o site do Atlas, onde é possível consultar esta informação. Vou pôr aqui no bate-papo. Portanto, só um momento. Venho aqui. Entrando aí nesse site, é possível escolher o link do Atlas, do terceiro Atlas nidificante, e depois escolher as espécies para ver os respectivos mapas. Para saber informações mais detalhadas, provavelmente só contactando diretamente o ICNF, que foi a entidade coordenadora do projeto, que poderá dar mais dados. De qualquer forma, eu sugeria começar por aí, porque aí já consegue consultar os mapas para essas espécies e para quaisquer outras. Espero ter respondido.
Portanto, dizer-vos também que nós vamos enviar o link da gravação e juntamente com o link da gravação irá o contacto de e-mail do Gonçalo Elias e que o poderão também contactar em ocasiões futuras para esclarecimentos, para além desta temática também, mas esclarecimentos relativamente à temática em geral das aves. Não havendo aqui mais perguntas, dizer-vos também que agradecer mais uma vez ao Gonçalo por ter estado presente aqui e sempre pela sua pronta disponibilidade em participar nos nossos eventos. Agradecer também a todos os participantes e dizer-vos que no próximo dia 6 de junho, e a propósito da temática das aves, iremos realizar, isto é, a SPEA, em parceria com a CCDR, vai realizar um seminário presencial, que é o Seminário dos Desafios da Poluição Luminosa e Conservação da Biodiversidade ao nível da gestão autárquica, para o qual deixamos aí na conversa o link para mais informações, para o programa que já está disponível e para o link também das inscrições. Mais uma vez, muito obrigada e dizer-vos que voltaremos em breve e em breve daremos informações do nosso próximo webinar. Muito obrigada, Gonçalo, mais uma vez. Obrigado até à próxima. Eu também, Alexandra. Obrigado a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade.